Então vamos lá, vamos terminar toda essa parte aí de desenvolvimento industrial e industrialização brasileira, né? Então vamos lá. Trabalhamos aí nas aulas passadas, finalizamos a aula passada aí com o governo Dilma, né? E o desfecho ali da metade do seu segundo mandato, que foi exatamente o processo de impeachment. E a gente vai trabalhar aí com os últimos 4 anos, para ser mais específico, 3 anos e meio, né? Que seriam os 2 anos ali do Temer enquanto presidente, que assume no lugar da Dilma, e o ano e meio, né, vamos dizer aí, do governo Bolsonaro, tá bom? Então, basicamente, a nossa análise aqui é uma análise ainda, né, muito econômica e o que isso gera de impacto na economia e no processo de desenvolvimento industrial brasileiro. Então, é isso que a gente vai ver aí nos dois governos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Temer, qual é o desafio dele ainda? É encarar a crise econômica que ela vem ainda desde 2008, né? Entendendo aí que é um processo de efeito dominó. 2008 ela explode nos Estados Unidos, 2009/10 na União Europeia, 2011/12 na China e 2013 ela chega aqui no Brasil e impacta diretamente ali o governo da Dilma, né? Onde ela consegue uma reeleição, mas vai ter uma série de problemas, como a gente já trabalhou, que vai levar aí ao seu pedido de impeachment. Então vamos lá, o que o Temer tem de diferente e o que ele faz nesses 2 anos aí que a Dilma não conseguiu? Então a primeira coisa ele tem uma base aliada gigantesca. Lembrando que o Temer é do MDB, o antigo PMDB, o atual MDB, e que isso faz com que ele tenha uma correlação absurdamente grande, tanto dentro da Câmara, tanto dentro do Senado, né? Então tudo aquilo que a Dilma tinha proposto de medidas e de ações, de aprovações de leis para o Congresso e para o Senado, que ficou paralisado, né, devido à impopularidade dela, a própria rixas políticas que ela tinha e o Senado e o Congresso tinham com ela, o Temer ele consegue automaticamente aprovar isso de uma maneira muito rápida, tá? A primeira aí grande ação dele foi a reforma trabalhista e depois a PEC do teto de gastos. Quando a gente fala de reforma trabalhista, eu estou falando que é um modelo muito conhecido por nós aí, que a gente já trabalhou, que é o modelo do neoliberalismo, tá bom? E a gente vai ver o que essa reforma trabalhista ela fez e ela gerou de impacto aí para a sociedade brasileira de maneira geral. Lembrando que essa reforma trabalhista, a grande preocupação dela é muito mais desonerar o micro e o médio empresário, né? O que eles falam ali que carrega a economia brasileira nas costas, então exatamente para dar menos dor de cabeça, menos problemas para eles, mas a gente vai ver que a classe trabalhadora, de maneira geral, ela perdeu muito direitos ali adquiridos com o tempo. Então vamos analisar cada tópicozinho aqui. Então, primeiro, a não obrigação do pagamento de imposto sindical, isso daqui atingiu diretamente os sindicatos, porque o dinheiro que o sindicato tem para manutenção dele ao longo do ano vinha exatamente dessa contribuição de sindical. Como é que funciona isso? Todo trabalhador que tinha carteira assinada, no mês de fevereiro, tinha um desconto proporcional ao valor do seu salário, que ia direto para o sindicato ali da sua categoria. E esse valor, né, que gerava, em tese, um impacto relativamente pequeno para o trabalhador, mas no montante dos trabalhadores gerava um ganho financeiro para o sindicato ali, o que dava uma sobrevida muito grande, é muito significativo. Porque imagina só um sindicato que puxa uma greve, né? Greve igual, por exemplo, dos professores, que já durou aí 2, 3, 4 meses. E aí o sindicato ele entra ali pagando algumas contas essenciais ali dos professores, pagando conta de luz, exatamente para fazer esse enfrentamento com o Estado. A partir do momento que não tem obrigação de imposto, eu estou falando que um monte de pessoas deixam de contribuir porque, enfim, é contrária, acha que é um desperdício de dinheiro, cada um ali com a sua análise, então automaticamente está atingindo o sindicato, tá? Segundo aí, o combinado vale sobre o legislado. O que significa isso? Hoje, o acordo tanto salarial quanto de tempo de serviço, né, de que seja diário, semanal ou mensal, é muito mais o que se refere ao combinado entre o patrão e o empregado do que o que está em lei, né? Cada categoria tem um salário, a gente tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, que isso dá ali, em média, 8 horas por dia, e isso foi flexibilizado. Olha a palavra que eu estou utilizando, a flexibilização. Isso é uma palavra
da ordem do dia, tanto do neoliberalismo quanto da terceira revolução industrial. Então, o Brasil vai alinhando com essa política neoliberal cada vez mais, tá bom? Isso fica muito claro no segundo, no terceiro e no quarto ponto. Olha lá, eu tenho um fracionamento de férias, que antes eu tinha uma obrigatoriedade por lei, que a cada um ano de trabalho executado pelo funcionário, pelo trabalhador, ele tinha direito de gozar um mês de férias corridos. E agora não. Agora a gente pode ter um processo de fracionamento até 3 períodos. Ou seja, eu posso pegar 10 dias 3 vezes ao longo do ano. Então, eu vou pegar 10 dias em abril, 10 dias em setembro e 10 dias em dezembro, completando os 30 dias aí ao longo do ano. Ou 15 dias e 15 dias, ou 20 e 10, e aí fica de acordo com o funcionário e com a empresa. E o segundo é a flexibilização de jornada de trabalho. Antigamente, né, antes dessa reforma, a gente não poderia extrapolar 8 horas de trabalho por dia, completando 44 horas de trabalho semanais. Tá? Qualquer hora trabalhada a mais, obrigatoriamente, tinha que ser pago como hora extra ao funcionário. E agora não. Tem essa flexibilização onde o sujeito, sim, ele continua trabalhando 44 horas semanais, mas a jornada ao longo do dia pode chegar até 12 horas, onde isso vai ser, óbvio, descontado no que ele chama de banco de horas, né? Se eu trabalhei a mais, eu posso, em outros dias, ao longo da semana, ao longo do mês, trabalhar menos horários, descontando esse tempo que eu trabalhei a mais, mas automaticamente isso infringe uma regra anterior, que era a questão do teto de trabalho por dia, que seria 8 horas. Lembrando que na primeira Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam em média entre 12 e 16 horas. Então fiquem atentos a isso, tá? Eu tenho também uma flexibilização de rescisão de contrato, que significa isso, que a multa contratual, quando a empresa ela rompe o contrato, ela tem agora uma interpretação, se for de comum acordo, né, onde o patrão e o empregado querem romper esse laço empregatício, essa multa contratual ela não existe ou ela é reduzida, tá? Então o empregador ele não precisa pagar mais isso para o funcionário, tá bom? E acho que o ponto que é mais latente aí, que é mais importante, é o processo de terceirização do trabalho. O que isso significa, queridos? Até antes dessa lei, as únicas funções que poderiam ser terceirizadas no processo de produção é o que eles chamavam de função meio. O que é a função meio? É a função que não impacta diretamente no fim ou na finalidade daquela prestação de serviço. Vamos pegar um exemplo que é a prestação de serviço de escola. Qual é a função fim ou a finalidade dela? Colocar ali professor-aluno frente a frente para gerar o processo de conhecimento. Beleza? Antes dessa lei, todo o restante poderia ser terceirizado. Por exemplo, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza, limpeza de ar-condicionado, porque isso é o que chamavam de prestação de serviço meio. Não impacta diretamente na relação de aprendizado do aluno, tá bom? Cantina, limpeza e tudo mais. Mas com essa nova regra, todos os tipos de prestação de serviço podem ser terceirizados, inclusive o professor, tá? E nós já trabalhamos com isso. Qual é o grande problema da terceirização para os trabalhadores? Para a empresa é muito bom, porque eu terceirizando aquela prestação de serviço, eu, enquanto empresa, reduzo o custo de pagamento e, além disso, eu também tenho uma qualidade de prestação de serviço que, teoricamente, é melhor para o meu público, né? Ou seja, eu posso exigir mais da empresa que eu estou contratando que me forneça um trabalho de melhor qualidade, já que ela é especializada naquele setor especificamente. Certo? Então, para a empresa é muito bom. Mas para o trabalhador, ele perde. O que ele está perdendo? Porque o trabalhador terceirizado, ele perde a garantia trabalhista. Ele não necessariamente ele vai ter carteira assinada. Se ele não tem carteira assinada, automaticamente ele não tem direito a férias, 13º, todas as regras trabalhistas aí que a gente já bem conhece. Então, essa foi uma discussão muito grande que teve dentro do governo para essa nova lei trabalhista que o Brasil aprovou aí no ano de 2017, tá bom? E uma outra coisa que foi aprovada é o que foi chamado aí de PEC do teto do gasto, ou dos gastos, que foi conhecido também como PEC 241, tá? Onde qual era o intuito naquele momento? A gente chegou em 2017 numa dívida pública de mais de 4 trilhões de reais, para ser mais específico, 4 trilhões 700 bilhões, uns quebrados,
tá? E que isso estava comprometendo 70% do nosso PIB, ou seja, tudo aquilo que a gente arrecadava, 70% era destinado para praticamente pagamento de dívida pública. E para o governo meio que controlar isso, foi criada essa PEC do teto de gasto para os próximos 20 anos, ou seja, de 2017, 2018 até 2037, 2038, tá? E como é que funciona isso? Ou seja, o orçamento da União, o orçamento público, ele vai ter um teto máximo, um limite de gastos, tá? Exceto no que se refere à saúde e educação, e aí vou colocar uma aspas aqui, exceto mais ou menos, tá? Porque o que eles fizeram? Saúde e educação vai ter o que eles chamaram de piso, ou seja, vai ter um mínimo a ser investido, que o mínimo é correlação a exatamente ao que foi investido em 2017, tá? Então, em 2017, foi investido X e Y na saúde e educação, então automaticamente isso vai ser reproduzido para os anos anteriores. Mas qual que é a grande dificuldade disso? Eu estou falando que, mediante uma pandemia como essa, como é que a gente faz? Se eu tenho um teto de gasto ali para a saúde e para a educação. A cada momento que passa, a população vem crescendo e precisa ter mais investimento em educação. Eu preciso ter vagas, criação de vagas, que seja escola básica, que seja o ensino superior, e eu tenho um limite para isso. E aí existe uma regra que, para que a ampliação de verba destinada para a saúde, para a educação aconteça, e isso pode acontecer, não é que a gente vai extrapolar esse teto de gasto. Eu vou ter que deixar de investir em algum lugar, remanejar essa verba para a saúde e para a educação. Porque somente dessa forma, segundo os economistas e o governo Temer, segundo eles, somente dessa maneira que poderia meio que resolver o problema dessa dívida pública de 4 trilhões ao longo prazo. Perfeito? Tranquilo isso? Como essas medidas foram muito impopulares, eu estou falando que atingiu diretamente aí os investimentos do Estado no que se refere a setores que atingiam diretamente a população, educação e saúde, e também a reforma trabalhista, o Temer foi o presidente pior avaliado na história do Brasil. Ele sai com um índice de aprovação de 8%. Ou seja, 92% da população brasileira desaprovava o seu governo e todas as medidas tomadas naquele momento específico. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui para a gente avançar e ir para o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Um abraço.